Gente, Pronto. esse Conexões é bem especial. A gente está contando com o Levi Mendes, certo? Que é o nosso convidado, que é advogado, que vai falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que causa muita estranheza, causa muita dúvida, mas eu acredito que hoje a gente vai conseguir entender um pouco mais sobre esse assunto. Bem-vindo, Levi. Obrigado, Anexos, né, pelo convite, né? E a gente está aqui sempre também à disposição, né? De quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da LGPD, né? Eu coloco também à disposição para... É uma legislação nova que precisa realmente da gente ter um certo conhecimento, um certo aprofundamento também, estudar um pouco mais. E aí, à medida que a gente for falando também durante a apresentação, eu também me coloco à disposição, né, de estar aqui também para sanar qualquer dúvida ou algum esclarecimento. Tá joia? Beleza. Vou aqui começar a fazer o compartilhamento. Pronto. Vocês conseguem ver bem? Aí, Sim. Perfeito. Abrindo então, aqui a apresentação. Pronto. Ótimo. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é essa LGPD, né? Que até a sigla fica até um pouquinho confuso, né? Com algumas outras nomenclaturas que a gente tem acostumado no nosso dia a dia, né? O que acontece? Essa lei, ela foi criada em 2018, né? E aí dentro de um contexto muito maior do que a própria lei LGPD, ela vem disciplinar, né? Uhum. Vamos dando início aqui à nossa apresentação, a gente vai ver que a LGPD ela veio para regulamentar principalmente dados pessoais, né? De modo a preservar a privacidade e a intimidade de todas as pessoas, da pessoa natural, da pessoa física, no caso, nós, titulares de dados, né? E aí, da onde iniciou toda essa preservação de dados, essa preservação da intimidade já se iniciou lá atrás na Constituição de 88, né, quando a própria Constituição já previa a intimidade, a preservação da intimidade, a preservação da privacidade como uma forma de direito fundamental, já previsto no artigo 5º. A partir daí, em 1990, houve o Código de Defesa do Consumidor, né, e dentro do Código de Defesa do Consumidor começou a se existir a troca de dados entre empresas e titulares de dados, né? No caso de nós como cidadãos e usuários dessas empresas, né? Tanto de empresas quanto de órgãos públicos também. E aí, dentro do Código de Defesa do Consumidor, se viu a possibilidade de também já existir uma certa normatização dessa preservação de dados, apesar de ser muito tímida, né, da empresa ter aquela obrigação de tudo, mas não existia algo mais aprofundado, como hoje existe dentro da LGPD. Já em 2011, o próprio cidadão ele teve o poder de ter acesso dentro do âmbito de organizações públicas, né, dentro de municípios, câmaras, enfim, ter a lei de acesso à informação, né, que ele pôde buscar essa informação que já era prevista na Constituição de 88, dentro dos órgãos públicos, seja de informações pessoais dele, próprias dele, né, que ele já poderia buscá-las, quanto informações da própria gestão, né, gestão pública. Em 2012, houve também a Lei de Crimes Cibernéticos, que foi a lei conhecida como Lei Carolina Dickmann, que ela trouxe, né, essa abordagem dos crimes cibernéticos, né, quando você expõe certas pessoas, não só pessoas públicas, né, mas pessoas, de modo geral, de uma forma tentando denegrir a sua imagem, tentando expor, como no caso da atriz, né, que foi a questão da nudez na época. E aí essa lei ela veio para coibir esses atos de exposição da intimidade da pessoa humana, né, ali. Depois veio o Marco Civil da Internet, 2014, que aí ele trouxe como uma das garantias, de um dos princípios da própria lei de acesso à internet, né, a garantia da preservação da proteção de dados, né. E aí, em 2018, surgiu o GDPR. Na verdade, o GDPR, que é a legislação europeia, né, de proteção de dados,
não só surgiu já em 2018, já a Europa já desde 96, ela já vem com várias legislações esparsas, né, de cada país, como lá é um bloco europeu, são vários países, cada país tinha a sua legislação, da forma, legislava da sua forma. Mas aí o bloco europeu, em 2018, ele uniu toda essa legislação de todos os países e criou o GDPR. Por quê? Por conta principalmente, de ocorrências de, digamos, as pessoas darem seus dados a empresas, grandes corporações, e essas corporações, elas... a Cambridge Analytica, né? Exatamente, é isso que eu ia tocar. Aquela polêmica envolvendo o Facebook, eu acredito que tenha sido o ponto inicial estopim, né? Que levou a LGPD ser consolidada aqui no Brasil, né? Exatamente. Foi a partir dali, da Cambridge, né, do escândalo, né, da Cambridge Analytics, né, já na eleição de 2016 nos Estados Unidos, que se viu, né, a utilização de dados, né, de dados pessoais disseminados no mundo inteiro, juntamente com a Rússia, né, houve questões de espionagem, e aí se viu ali, dentro daquele contexto, do próprio Facebook ter utilizado esses dados para influenciar no posicionamento dentro da campanha eleitoral de 2016 dos Estados Unidos, se viu ali que a própria Europa precisava se proteger, né? A legislação europeia, ela era ainda muito falha, e ainda hoje, querendo ou não, meios de segurança que venham realmente a proteger dados pessoais, eles não são 100%. Não existe algo 100% garantidor de que os dados vão estar realmente protegidos. Mas se precisava ter uma regulamentação, principalmente de como utilizar esses dados, porque as empresas tinham esses dados, né, essas grandes corporações, Big Techs, né, como o Facebook, o próprio Google, né, que coleta nossos dados diariamente, e precisaria dessa regulamentação. E aí surgiu o GDPR para essa regulamentação no bloco europeu. Só que o GDPR foi muito mais além da própria Europa. Ele trouxe também para aqueles países que precisavam ter relações internacionais de comércio, ele determinou que para os países do bloco europeu que tiverem comércio com os países de outras partes do mundo, eles precisam ter, esses países que ao redor do mundo, eles precisam ter também regulamentações em proteção de dados, senão vai bloquear tudo. E aí o Brasil, dentro desse contexto, ele se viu obrigado a também editar a sua normatização. Mas não é só uma normatização de ficar, tá só no papel. Não, ela precisa realmente ter a sua eficácia. Ela existe hoje já de uma forma bastante eficaz, principalmente dentro do âmbito do governo federal, alguns estados já vêm aplicando também, e também de empresas, de grandes empresas, corporações, já vêm também aplicando a própria LGPD, né? E aí, por último, nesse ano, já no início do ano, em fevereiro, foi editado a proteção de dados, né? Foi editada uma emenda à Constituição que incluiu a proteção de dados como um direito fundamental, né? E aí, só reforçando mais ainda o compromisso, né, do Brasil em fazer essa proteção de dados, né? E aí, por que a LGPD existe e o que ela veio regulamentar? Ela veio regulamentar justamente essa proteção de dados, né? Para que tanto empresas quanto órgãos públicos, eles tenham a consciência de que os dados pessoais, dados das pessoas, eles devem ser utilizados de uma forma correta, de uma forma que não ultrapasse ao que a empresa ou o órgão tem em mente, tem como objetivo. Digamos, uma empresa de alimentos, do iFood, por exemplo, que coleta nossos dados. O iFood ele não pode utilizar os nossos dados para outras finalidades, a não ser aquela de entrega, entendeu? Por exemplo, digamos que o iFood ele utilize aqueles dados ali para poder fazer... para vender para outras empresas, para que essas outras empresas possam fazer análises do que o mercado, do que as pessoas têm mais interesse. O iFood ele não pode fazer isso, entendeu? E essa lei ela veio para regulamentar isso daí, né? Então, o artigo 1º é bem claro, dispõe sobre o tratamento de dados de dados pessoais
inclusive nos meios digitais, não só nos meios digitais, mas também os meios físicos, né, os dados físicos, eles são regulamentados por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A proteção de dados nada mais é do que o desenvolvimento da pessoa. A gente não pode, como pessoa humana, não pode ser influenciado, né, assim, por grandes empresas de marketing, nem por tendências de mercado. O desenvolvimento da pessoa humana ele deve ser da consciência própria, não por influência. E aí, por isso que a lei veio regulamentar justamente isso, né? Essa relação, tanto de empresa, quanto do jurisdicionado, que somos nós, né? E também de órgãos públicos, que também são obrigados a fazer o gerenciamento, né, desses dados, né? A quem se destina a LGPD? Essa lei, ela aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país ou de sede do país onde estejam localizados os dados. Ela se aplica, digamos, a uma Amazon da vida que é internacional, né, mas que, porventura, ela trate os dados dela lá nos Estados Unidos, mas ela coleta os dados delas aqui, os dados pessoais dos titulares aqui no Brasil, né? Ela se aplica também aos órgãos públicos, no caso, como a gente vem aqui tratar mais especificamente, né? Ela vem também para regulamentar tanto na área do direito privado, né? Tanto para empresas, microempresas, pequenas empresas, empresas de grande porte, big techs, enfim, empresas de tecnologia, todas elas devem estar adequadas à LGPD. E para quem ela não se aplica, né? A gente vê que todo mundo tem que abrigar, mas ela tem alguns públicos específicos que ela não chega a ser aplicada. No caso, pessoas que não utilizam dados para fins econômicos, por exemplo, eu posso ter os dados ali e recoletar para fazer uma rifa ou alguma coisa que não tem uma finalidade econômica em si, né? Alguma coisa de um grupo de oração, ou de alguém que vai pegar os dados daquele pessoal ali para fazer para ter no seu próprio, na sua carteira, digamos, no celular, aquilo dali você não é obrigado a manter aqueles dados, assim, você não está regulamentado pela LGPD, mas se você utiliza aqueles dados para finalidades econômicas, aí sim, você precisa estar adequado. Para fins jornalísticos e artísticos, ela também não se aplica, né? Digamos que a lei precisa divulgar uma notícia urgente de uma pessoa, vai precisar divulgar a imagem, vai precisar divulgar quem é aquela pessoa. Claro que determinados dados não precisam ser divulgados, como CPF e tudo mais, para finalidades jornalísticas e artísticas, a lei ela também não se destina. Acadêmicos, da mesma forma, uma universidade que faz pesquisa por amostragem, que precisa ter digamos, coletar dados de pessoas para fazer determinadas pesquisas, e ali também ela não se aplica. Segurança pública, imagens de segurança pública, né, do navio, que precisam estar ali coletando ali de imediato, fazendo a busca de pessoas que estejam cometendo delitos, também não se aplica. Segurança do Estado, o Estado ele precisa manter bancos de dados de criminosos, né, de pessoas que cometeram infrações penais, também ela não se aplicaria, e dentro de investigações de investigação de repressão de infrações penais, digamos, a Polícia Civil, se precisar de alguma imagem, tudo, a Polícia Civil ela não estaria também abaixo da lei, né? Ela não estaria regulamentada, né? Não precisaria estar adequada à legislação. E aí, então, a LGPD... eu ia posso te fazer uma pergunta? Não, fica à vontade, não, pode ficar à vontade. Assim, uma empresa com sede em São Francisco, nos Estados Unidos, ela pode ter acesso com a minha permissão aos meus dados. Se surgir algum problema, ela vai estar enquadrada na questão da LGPD. Então, eu vou conseguir resolver, de certo modo, aqui mesmo no meu país de origem, certo? Exatamente. Essa empresa, fora do país, como você mesmo disse, se ela faz a coleta dos dados aqui no Brasil, né, faz o tratamento desses dados com o seu consentimento, logicamente, e aí ela
por mais que o banco de dados delas fique fora do país, ela vai estar submetida à LGPD. E aí, a autoridade nacional, né, que foi criada juntamente com essa lei, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela veio justamente para regulamentar essas situações, para criar canais de denúncia dos titulares de dados, né, no caso, nós, como titulares de dados, podermos ter esse acesso. Digamos, uma empresa lá em São Francisco, distante, em outro país, que tem esse banco de dados lá, e aí eu vou entrar em contato com eles, vazaram meus dados. E aí essa empresa não me responde, não dá satisfação, fica por isso mesmo, não. Existe essa autoridade nacional justamente para a gente poder chegar até essas empresas, né? Para a gente poder ter acesso, a autoridade vai se comunicar com a empresa, caso a empresa não se comunique, vai se comunicar com os órgãos de proteção de dados também daquele país. Então, é um sistema hoje internacional que está ainda em adaptação, que está ainda em aprimoramento, mas que precisa, mas que está realmente, de fato, sendo utilizado, né? Existem esses meios, esses canais para que os titulares de dados possam ter esse acesso, né, a essas empresas que, porventura, estão fora do país. E a LGPD trouxe grandes atores, né, nessa situação, que são os titulares de dados, que somos nós. Nós já existimos, né? Mas o que ela veio informar para a gente, nós somos titulares de dados, né? E aí, também, como titulares de dados, existem os controladores, né? Que são empresas, que são pessoas jurídicas de direito público e privado, né? Que são órgãos públicos, né? No caso, pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, enfim, todas essas pessoas que que fazem a gestão desses dados, elas estão qualificadas dentro da LGPD como controladoras. Elas que tratam os dados, elas que coletam os dados, elas que arquivam, elas que utilizam, que fazem de alguma forma ali que mantém aqueles dados dentro da empresa. O operador, que pode ser uma pessoa natural ou pessoa jurídica, direito público ou privado, mas que nada mais é do que uma pessoa que atua em nome do controlador. É como se fosse um funcionário, pode ser uma empresa que eu terceirizo para a gestão de dados, né? Mas sempre amando com a permissão ou determinações que o próprio controlador, que é a empresa que coletou, ela é quem vai determinar como vai ser feita a gestão desses dados, o que é que vai ser feito, como vai ser o arquivamento, enfim, quais são os dados que vão ser coletados. E aí o operador ele atua dessa forma. A ANPD, né, que é essa autoridade nacional, que é, como eu disse, faz essa ponte entre o titular de dados, né, cria esses canais de denúncia para que, em casos de vazamento de dados, incidentes de segurança, né, que venham a ocorrer com os dados pessoais, a gente tem acesso à ANPD, e ela que faz a fiscalização, ela quem faz as diretrizes, né, edita guias, né, sobre como devem ser feitos a coleta, como deve ser feita a gestão de dados. Ultimamente, a ANPD ela tem editado bastante normatizações, né, guias orientativos, né, já editou para empresas de pequeno porte, já editou também como vão ser realizadas a aplicação de penalidades, já editou guias para os entes públicos, né, como os entes públicos devem fazer o tratamento desses dados, né, e posteriormente eu vou até passar o link da ANPD, lá tem muita informação de como deve ser aplicada a LGPD, né, tanto da mesma forma, para empresas públicas, quanto para órgãos, ou para órgãos em geral, né. Tá bom. E aí, pronto. E aí também foi criada a figura do encarregado de dados, que é uma pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a ANPD. No caso aí que se conhece como DPO, né, na legislação europeia, é o conhecido como DPO. DPO, que é Data Protection Officer, ele é aquele cara que vai fazer a ponte entre a ANPD e a empresa. Digamos que houve a empresa ou algo público, né? Digamos que houve um vazamento de dados e aí você vai diretamente à empresa. Eu quero saber o que aconteceu e tudo. A empresa nem sabe o que está acontecendo
E aí o DPO o que vai fazer? Ele vai ser aquela figura da empresa, em nome da empresa, pode ser um terceirizado, ou ele vai atuar em nome da empresa, mas para fazer esse canal, né, de coleta de informações, de denúncias, vai fazer a apuração perante as empresas, né, o que realmente ocorreu, vai ficar também avaliando as políticas de proteção de dados que as empresas e os órgãos venham a praticar, venham a estabelecer, vai fazer a parte de revisão também dessas políticas, né? Enfim, o trabalho do DPO vai ser fazer essa ponte entre o titular de dados, o controlador e a NPD, né? Sempre os três atuando em conjunto para aprimorar e para que essa lei, de fato, seja aplicada, né? E aí, algumas situações, especificamente para órgãos públicos, a gente entende, né, que, inclusive, a própria ANPD já editou algumas diretivas, né, de que para órgãos públicos o DPO ele pode ser pode ser uma figura que não necessariamente precise ser um funcionário, mas que que caso seja um funcionário, seja alguém que tenha autonomia na sua atuação. Principalmente porque é ele que vai fazer também as denúncias, né? Digamos, ele vai coletar as denúncias e ele vai passar para a NPD. E ele vai fazer aquela fiscalização dentro do órgão, né? Se o órgão está realmente, de fato, cumprindo ali com as determinações, se está com a política de dados em dias, se as políticas de segurança estão em dias, né? E aí é ele quem vai fazer essa comunicação. E aí a necessidade de que ele tenha realmente essa autonomia. O que se aconselha, geralmente, é que possa também o DPO ser uma figura terceirizada, né? Uma empresa que venha a fazer essa parte da parte do DPO, né? Essa comunicação possa também atuar como o próprio DPO, né? E aí, vamos passar mais à frente. A lei também ela trouxe alguns conceitos importantes, né? E são dados pessoais, que é o nome, sobrenome, RG, data, local de nascimento, tudo isso, IP de computador, dados de localização, placa de veículo, tudo aquilo que possa identificar ou tornar identificável a pessoa, né? A placa do carro, você já sabe de quem é aquele carro, né? Aquele e-mail, o nomezinho do e-mail está lá, a localização, o telefone, você já sabe quem é aquela pessoa. E tudo isso pode ser dados pessoais que são passados, que a gente normalmente informa para órgão, para empresas em geral, que são passados para eles, mas que a gente acaba passando assim, de uma forma totalmente, às vezes, aleatória, né? Dados pessoais sensíveis, né? São aqueles dados que tratam de raça, etnia, convicção religiosa, política, filiação, sindicato, organização religiosa, qual a minha religião, a minha filiação partidária, minha filosofia política, dados de saúde, né, dados sexuais, pessoa homossexual, se ela tem quais são as preferências dela, enfim, são dados que realmente são mais íntimos. Esses dados, eles devem ser sempre coletados de uma forma autorizada, né? A pessoa só vai ser tratado. Esses tipos de dados só vão ser tratados pelas empresas e pelos órgãos quando, de fato, a finalidade existir. Não existir outra possibilidade de coleta daqueles dados, senão aquela de coleta desses dados, né? Assim, se de fato eles não são necessários, né? E aí, da mesma forma, havendo um vazamento de dados pessoais sensíveis, a ANPD ela vai atuar de uma forma muito mais incisiva em relação às penalidades, né? Tratamento de dados. O tratamento de dados, ele começa com a coleta, né? E ele parte, e a coleta, ela pode ser, e o tratamento ele pode ocorrer de outras diversas formas, né? A produção, a recepção, a classificação, o cadastro que a gente vai fazer, que coleta aqueles dados, vou passar para uma folha, vou transmitir para outra pessoa, vou transferir para um banco de dados, vou eliminar esses dados, eu vou distribuir para outras pessoas, eu posso, tudo isso, todas essas formas de tratamento, tudo isso que ocorre com os dados são formas de tratamento, né? Existe ali o tratamento de dados por aquelas pessoas que estão manuseando esses dados, né?
E aí, outras nomenclaturas que a lei, elas são nomenclaturas bem específicas, né, que a gente precisa estar ali entendendo melhor, até mesmo para saber como é a aplicação da lei. A anonimização. A anonimização é quando eu faço uma coleta de dados, né, e eu posso deixá-los sem identificar as pessoas, né? Eu pego dados de uma pessoa, digamos, vou precisar fazer um estudo de uma determinada região e eu vou precisar coletar os dados daquelas pessoas. Se realmente, digamos, eu vou precisar fazer uma obra em determinada localidade do município, né? E aí eu preciso, realmente é eficaz aquela obra? Realmente ela precisa daquela necessidade? E aí, digamos, eu preciso coletar os dados, se realmente aquela população tem aquela necessidade daquela obra. E aí, em vez de eu coletar os dados e identificar as pessoas, eu crio criptografias, né? Eu crio senhas, eu crio formas de não identificar essas pessoas. Eu coleto os dados, sei que elas existem, mas eu não identifico quem são, para justamente proteger esses dados de algum vazamento ou de alguma situação que possa ocorrer que para justamente ter uma maior segurança, né, desse manuseio desses dados. Privacy by design é a privacidade desde o início. É um conceito bem inglês, mas que ele transmite objetivamente toda a cultura de dados, né? Hoje em dia a gente precisa realmente criar essa cultura de que os dados pessoais eles não podem estar aí passeando de uma forma sem critérios, né? Principalmente por grandes empresas, né? Que elas coletam nossos dados, elas que fazem o manuseio, tudo está na sua mão, ali na sua mão no seu celular, mas ao mesmo tempo está no mundo inteiro, né? E aí nós mesmos precisamos ter essa consciência de que os dados pessoais eles precisam ser preservados, eles precisam estar seguros, e inclusive não só nós como titulares, mas também aqueles que estão manuseando, no caso os órgãos públicos, no caso as empresas que são os controladores de fato dos nossos dados, né? E eles obrigatoriamente eles devem mantê-los de uma forma segura. E incidentes de segurança são aqueles que ocorrem de uma forma não autorizada, né? Por exemplo, um dado é vazado, né? Mas não só o dado é vazado na internet, meu nome apareceu em vários outros lugares aí, como se eu estivesse dando golpe nas pessoas, enfim. Mas não só dessa forma, mas um manuseio, digamos, não autorizado desse dado, digamos, se o controlador, a pessoa que coletou meus dados, transmitiu para outra pessoa que não foi aquela com quem ou eu autorizei, ou a pessoa com quem ele não me informou que iria passar. Aquilo dali é uma forma de incidente de proteção de dados, né? Incidente de segurança. Digamos, uma situação, um município faz a coleta de dados de uma determinada região também, e ali a pessoa que fez a coleta, um funcionário, enfim, passa os dados daquelas pessoas para uma outra amiga dela que vende Mary Kay. Essa é uma situação bastante hipotética. Ali é um incidente de segurança, né? É um vazamento de dados, entendeu? É uma situação um pouco esdrúxula, mas pode se qualificar como um incidente de segurança, uma situação que não foi autorizada pelo titular de dados, mas que ocorreu e foi passado um dado pessoal para outra pessoa. E aí se entende que nessa situação é um incidente de segurança. Vamos passar aqui mais para frente, mais um pouquinho. E aí, para que se possa trabalhar dentro da LGPD, existem as bases legais de tratamento. As bases legais de tratamento de dados, a mais conhecida de todas, né, é a base legal do consentimento do titular. Geralmente, quando a gente entra em algum site, né, a gente sempre pergunta a política de dados, você aceita aquela política de dados e tudo, porque ali ele está coletando nossos dados. De uma certa forma, ele está coletando dados. E para isso existe a política de cookies, né, que o pessoal do marketing conhece melhor do que eu, né, essa nomenclatura. E ali, nessa política de cookies, você está passando dados para aquela, está passando dados do seu IP, do computador, passando dados, enfim, de sua localização, de navegação, de onde você clica.
Exatamente. E mais ainda, aquela política de cookies, geralmente a gente clica, aceita todos, né? Mas você pode muito bem clicar nas opções e, não quero aceitar todas, não quero aceitar nenhuma também, você pode até aceitar nenhuma. Ela existe para isso, né? Para que você possa ter aquele controle. E a LGPD, ela veio justamente para isso, para que o titular de dados, ele tenha novamente o controle dos seus dados e não fique, como eu disse, disperso na mão de terceiros, na mão de quem a gente nem conhece, né? Como foi utilizado pelo Facebook lá nos Estados Unidos, como é utilizado ainda hoje, né? Quando a gente vai fazer uma compra, né, de alguma coisa na internet, e aí sempre fica aquele remarketing ali, sempre insistindo naquela compra, né? Você acaba de visualizar um produto, em menos de 10 segundos já está no seu e-mail, a oferta de um outro. A oferta lá. Exatamente. E é dessa forma que se utiliza a política de dados, né? Assim, que a gente pode ter esse controle, né, atualmente. Enfim, o consentimento é a principal base, né? Mas ele não é a única, né? Digamos que existe, na verdade, o consentimento, ele é uma das bases que a gente deve utilizar por último, na verdade, né? Quando não existir a aplicação de nenhuma outra, né, de nenhuma outra base legal, aí se aplicaria o consentimento. Mas digamos que o controlador, eu como controlador, preciso de dados da pessoa para o cumprimento de uma obrigação legal. Digamos, questões trabalhistas, eu preciso coletar os dados de um funcionário, e aí, se ele não me der esses dados, como é que fica? Eu vou ficar à mercê do funcionário, vai me dar ou não vai dar, e aí fica nessa situação? Não. Se você está com a obrigação legal de ser cumprida, você não precisa pedir autorização dele, né? Da mesma forma, na administração pública, para a execução de políticas públicas já existentes em lei, e aí se entende de políticas públicas, né? Tanto na parte de contratos, né, convênios que são realizados, enfim, a própria lei ela já é bastante clara nesse sentido, mas desde que seja para utilização nas políticas públicas e com a finalidade pública, né? Porque, é claro, né, se é política pública, já subentende-se que aquela política tem uma finalidade pública, mas os dados eles devem ser coletados de uma forma somente para aquela finalidade. Realização de estudos e pesquisas, que é para órgãos em geral, né, como IBGE, eles podem coletar sem a necessidade do consentimento do titular. O legítimo interesse são situações em que não necessariamente precisa também da autorização, né? Mas, digamos, a empresa precisa fazer um trabalho, como é que eu posso dizer? Um trabalho de marketing de um determinado produto, né? Que ela vai vender ela quer vender para aquele tipo de consumidor que já tem um relacionamento com ela. Ela vai precisar pedir novamente a autorização dele para poder fazer aquela oferta? Não precisa. Ele pode utilizar dentro do legítimo interesse, eu posso utilizar porque faz parte do meu mercado oferecer esse produto e é legítimo que eu trabalhe os dados das pessoas. Tudo bem, não tem problema nenhum, desde que seja para aquela finalidade específica, né? Cláusulas contratuais específicas, né? Quando você vai fazer um contrato com uma pessoa, digamos, se você vai tratar aqueles dados, né? Vai fazer a contratação de uma pessoa, um terceirizado do município, né? E aí você vai tratar aqueles dados, você realmente precisa você vai especificar dentro da cláusula do contrato, uma cláusula tem que ser ostensiva, ela tem que ser específica, ela tem que informar para qual finalidade aqueles dados, para o que eu vou, para onde eu vou destinar aqueles dados, enfim, ela tem que ser exposta para que o titular de dados ele tenha de fato saiba para o que ele para aquela finalidade daquela coleta de dados. Para o exercício regular de direitos em processos judiciais, enfim, processos judiciais já se subentende que dados que você precisa inserir dentro de petições, né, de processos em geral e processos administrativos, já também é uma base legal e já se justifica sem necessidade de coletar o consentimento. Proteção à vida e à incolumidade física, digamos que uma pessoa se acidentou, né, e essa pessoa está acidentada, tá lá, morre ou não morre, é uma situação bem específica também, mas eu vou pedir autorização, eu posso pegar sua carteira aqui para poder pegar seus dados, para chamar a ambulância, enfim,
não precisa ser dessa forma, né? Você pode coletar para realmente, precisa salvaguardar aquela pessoa, né? E para a tutela da saúde, digamos, se um médico precisa tratar aqueles dados, passar para outro médico, né? Pegar um exame, precisa consultar com outro colega, né? Vai, enfim, faz um exame, e aquele exame, ele precisa ser, digamos, ter um estudo maior, enfim, aquela máquina que passa a sua radiografia, ela vai coletar seus dados, eu preciso do consentimento do titular? Não necessariamente, você está numa situação de saúde pública, de saúde da pessoa, né? Então, não necessariamente precisa que o consentimento exista. E para a proteção do crédito em geral, né? As empresas de proteção do crédito, elas não precisam também da autorização do titular, até porque se ela fosse pedir a autorização do titular, a grande maioria nem iria dar, né? Para tratar aqueles dados. Então, são essas as situações. E a lei também, obrigatoriamente, ela tem que seguir alguns princípios. Então, o principal deles é o princípio da boa-fé, né, que se entende que quem for fazer o tratamento de dados vai tratar os dados daquela pessoa de uma forma correta, né? Você não entrega seus dados para uma pessoa jurídica para que ela trate de uma forma, né, sem segurança, sem saber como vai ser tratado, para qual finalidade, enfim. Existe o princípio principal da boa-fé. Mas também se deve esperar dos órgãos e das empresas que elas cumpram a finalidade específica, né? Qual a finalidade específica? Você tem que observar as bases legais. A base legal, e eu tenho que coletar os dados de acordo com aquela finalidade. Da mesma forma, a adequação, os dados eles devem ser adequados à finalidade, devem ser adequados à base legal, devem ser adequados à utilização, né? De uma forma que seja, de fato, que haja somente a coleta daquele dado em específico, né? Dentro da necessidade também, coletar os dados estritamente necessários, né? Aqueles dados que realmente, por exemplo, vou trabalhar da mesma forma, coleta de dados para alguma política pública. Vou precisar de todos os dados da pessoa, digamos, CPF, RG, comprovante de endereço, enfim, dados sensíveis, vou precisar daquilo ali? Não necessariamente, basta que você entenda quem é aquela pessoa, identifique ela e, na medida do possível, você coleta somente os dados necessários para aquela finalidade. O titular, ele deve ter o livre acesso, né? A empresa, a organização como um todo, ela deve dar o livre acesso ao titular para ele saber como está sendo tratado os seus dados, né? E aí, da mesma forma, ele quiser destruir, coletar, enfim, retirar seus dados de lá. Transparência, né? A empresa, a organização como um todo também deve ser altamente transparente, informar como está sendo tratado, porque, como eu já disse, né? O titular, ele tem que ter essa consciência de como os seus dados estão sendo tratados ali dentro daquela organização. Não discriminação, obviamente, né? Não se pode utilizar os dados de uma pessoa para que haja a discriminação, seja de raça, de cor, enfim, de orientação sexual. Não, justamente isso. Os dados eles devem ser utilizados de uma forma de tratamento igualitário entre todos, né? Da mesma forma, o tratamento deve ser feito de uma forma segura, deve haver bancos de dados seguros, né, com tecnologia de blockchain, se for utilizado de forma digital, né? E da mesma forma, dados que não têm, esses dados devem estar arquivados, se for um arquivo físico, arquivados de uma forma segura, né? Sem contato com outras pessoas que não têm autorização. Deve haver a prevenção sempre, a prevenção ela deve ser constante, né? Porque um dado ele pode ser perdido, pode ser passado para outra pessoa de uma forma mais fácil, assim, mais absurda possível, né? E da forma mais fácil possível também. Eu posso muito bem perder um documento na rua e ali já houve um incidente de dados, né? Um documento de outra pessoa. Eu estou manuseando um documento e a pessoa ia perder. Então, essas políticas elas devem estar sempre sendo revistas, sendo prevenidas, sendo aprimoradas, né? Responsabilização de prestação de contas. Quando eu faço essa coleta de dados, eu preciso também estar prestando contas aos titulares.
nós, como órgãos públicos de maneira geral, não necessariamente precisamos colocar ali os dados das pessoas que estão sendo tratadas nos nossos portais da transparência, mas pelo menos indicar como eles estão sendo tratados, né? E a qualidade dos dados, né? Os dados, como mais ou menos aliado ali com o princípio da necessidade, eles devem ser qualificados, ter serem dados de fato que satisfaçam aquela necessidade minha, né? Como controlador, para minha, digamos, para o meu objetivo principal, né? O escopo da minha coleta, né? E são esses os princípios da legislação. E aí o titular de dados também tem os seus direitos, né? Ele tem o direito à confirmação da existência de tratamento, acesso aos dados, correção de dados incompletos, a anonimização, que é aquela situação que eu disse, né? Quando você coleta os dados e não tem necessidade de manter os dados do órgão, você pode pedir para que seja anonimizado, né? Portabilidade de dados, eu posso transportar meus dados para uma outra empresa. Isso acontece muito em situações de bancos, né? Geralmente quem vai fazer algum empréstimo ou comprar uma casa própria, né? Adquirir um imóvel, você leva todos aqueles documentos, né? De contra-cheque, aí fiador, tudo. Todos esses documentos eu posso muito bem, quando eu for testar com outro banco, tentar o financiamento com outro banco, eu posso transportar esses dados para aquele outro banco, sem necessidade de ter que tirar todos aqueles documentos novamente, né? Então, é uma forma de portabilidade de dados. A maioria dos bancos não querem fornecer, né? Mas a gente acaba insistindo, né? Vai com a LGPD que dá certo. A eliminação de dados, da mesma forma, do mesmo forma como eu tenho um consentimento, eu também posso eliminar meus dados. Essas plataformas, geralmente, eletrônicas, né? De dados, principalmente se você recebe e-mail marketing, e-mail toda hora recebendo aqueles e-mails, eu tenho a opção do opt-out, né? De fazer a retirada dos meus dados daquela empresa, né? De não mais receber aquilo. Você dá um upscript. Exato. Uhum. Justamente. Exatamente, faz um upscript lá. Exatamente. Da LGPD com órgãos privados ou públicos também? Públicos também? Tanto de públicos também. De públicos também. Mas vai sempre depender do caso em específico, né? Se aqueles dados estão lá para uma finalidade pública, né? Uma finalidade de necessidade do órgão, eu posso, como órgão, eu não posso eliminar esses seus dados, não posso tirar daqui, né? Então, nessas situações, o consentimento, assim, são mais situações em que é dado consentimento, né? Eu posso fazer a opção de retirada, de eliminação desses dados, né? E aí, informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou compartilhamento de dados. Por exemplo, se eu tenho um banco de dados de fora do órgão, né? Eu posso muito bem, eu tenho que informar ao titular de dados que seus dados estão sendo tratados fora daqui, eles não estão aqui, estão num banco de dados que é de uma empresa, e essa empresa ela tem um banco de dados que não fica no Brasil, é fora do país, enfim, tem que ser tudo muito bem exposto para o titular de dados, né? E também a revogação do consentimento, que é mais ou menos parecido com a eliminação de dados, né? São situações ali bem semelhantes. Pronto. Em relação ao serviço público, como se aplica a LGPD? No serviço público, em geral, na nossa situação, ela se aplica tanto aos órgãos públicos, da administração pública como um todo, né, tanto da União, de Estado, Distrito Federal e municípios, de todos os poderes, né, do Executivo, Legislativo e Judiciário, tribunais de contas já vem se adaptando e exigindo também de outros, dos municípios, que haja essa aplicabilidade da norma. Ministério Público, de uma forma ainda um pouco tímida, mas tem atuado também, principalmente em questões de defesa do consumidor, mas também tem se adaptado à norma. Defensoria Pública também, e a administração pública direta e indireta, né, de um modo geral. Para o tratamento de dados pessoais, o poder público deverá atender principalmente à finalidade pública, né? Os dados eles têm que ser coletados com aquela finalidade de atender a políticas públicas, por exemplo. Também buscar o interesse público, isso já é de praxe, toda atividade estatal ela deve atender ao interesse público.
também deve cumprir as atribuições legais do serviço público, né? As bases legais próprias e também fornecer sempre o acesso do titular à forma de tratamento através da lei de acesso à informação, né? O que se diz muito é de criar mecanismos, né, dentro do próprio portal da transparência ou dentro da abazinha que fica lá da lei de acesso à informação, criar mecanismos para que os titulares de dados, aqueles que depositaram seus dados ali, eles possam ter acesso não aos dados, né? Os dados eles devem estar guardados de uma forma segura, mas a forma como está sendo tratado, se ele se mantém lá, por quanto tempo ele se mantém lá, se ele foi eliminado, se ele vai ser eliminado, se ele... Enfim, o tratamento de dados ele tem um começo, né, que é com a coleta, existe o tratamento de dados ali dentro da organização, mas também tem um fim, e ele deve existir um fim também, não posso ficar ali com os dados do pessoal ali ad eterno, né? Eu preciso também ter essa política de eliminação, e essa eliminação também precisa ser informada ao titular de dados, e para isso a lei de acesso à informação ela é fundamental, né? As bases legais próprias, né, como eu disse, que são aquelas para satisfação de políticas públicas, né, que eu até vou mostrar aqui um pouquinho mais para frente, né, que existem as bases legais que podem ser utilizadas para os entes públicos, né, existem aquelas 10, né, que eu demonstrei, mas as principais que as organizações públicas elas utilizam são essas: o consentimento. Digamos, o órgão vai fazer um evento e ele precisa pegar dados das pessoas que vão participar daquele evento. Eu vou precisar fazer a coleta através do consentimento. Não é a finalidade do órgão em específico, não é o interesse público puramente do órgão, né, a finalidade pública aquela, mas faz parte da atividade do órgão promover eventos. É uma política pública? Não, não é. É um legítimo interesse? Poderia até ser, mas eu preciso também ali do consentimento, né, do titular de dados. Legítimo interesse, que também pode ser utilizado pelos órgãos públicos, né, quando não satisfazer a políticas públicas, quando você coleta o dado da pessoa que não é para uma finalidade de satisfação de políticas públicas do órgão, eu posso coletar esse dado através do legítimo interesse, né? Digamos, eu vou precisar organizar a feira do município. É uma situação que eu tive pensando. Vou precisar organizar a feira do município, e aí? O cara vai me dar os dados dele? Não vou dar não, sou da oposição, o pessoal que não quer, que é intrigado lá com o prefeito, não sei o quê. Não quer dar não, meu amigo. Então pronto, eu tenho um legítimo interesse aqui de pegar os seus dados, tenho de manter meus dados lá para a organização aqui da feira. É uma situação de interesse público. E aí você tem, por mais que ele não dê o consentimento, eu posso muito bem utilizar os dados dele para essa situação, né, para a organização, enfim. Uma outra, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no caso, questões trabalhistas, como eu comentei, faz parte do serviço público, faz parte de políticas públicas, a legislação trabalhista? Não necessariamente, né, eu não preciso, não é uma aplicação de uma política pública, eu tenho um funcionário e ter que manter as obrigações trabalhistas ali, de informações de GFIP, informações ao Ministério do Trabalho, de informação ao próprio Tribunal de Contas, né, de quem são os funcionários que estão hoje lá trabalhando, enfim, são obrigações que eu posso manter os dados, que eu posso fazer o tratamento de dados, que não satisfazem as políticas públicas em geral, mas que são obrigações legais e que eu tenho que estar cumprindo. Então, eu posso utilizar aqueles dados, né, sem autorização, sem consentimento, sem inferir a legislação, né? E aí, por final, a execução de políticas públicas, né? Quando eu vou coletar os dados, digamos, para fazer alguma situação da assistência social, por exemplo, ou então para matrícula de pessoas, de menores, né, dentro do município, eu posso muito bem me utilizar sem necessidade do consentimento das pessoas. Porém, em dados pessoais sensíveis, né, e de pessoas menores de 18 anos, no caso, adolescentes e de crianças, eu sempre vou precisar do consentimento dos pais, certo? Dos pais ou dos responsáveis. Algumas medidas que podem ser tomadas pelo poder público, né, já de imediato, eu já vislumbrei, né, algumas, e que podem ser até
vocês podem até ver também nesse guia, né, da NPD, ele traz algumas situações e alguns exemplos também, que podem ser utilizados ali no dia a dia para saber como a melhor forma de fazer esse tratamento de dados. E uma das determinações que se vê é a criação do acesso à informação. Essa é a principal delas, né, de que o próprio titular de dados ele possa ter acesso a esses dados, né, aos dados, a forma como os dados estão sendo tratados, né. E aí, as hipóteses de tratamento de dados com informações claras, atualizadas, sobre a previsão legal que ela está sendo tratada, a finalidade com que ela está sendo tratada e os procedimentos de tratamento que estão sendo realizados ali pelo órgão. Entendeu? Ele tem que determinar ali na abazinha de acesso à informação todas essas discriminações para que o titular tenha acesso. Da mesma forma, tratamento de dados sensíveis, quando é que é dispensado o consentimento do titular, né? Ele tem que ser informado ali. No caso, se ele vai fazer o tratamento de dados sensíveis, ele pode, o município, quando for realizar em políticas públicas, ele pode utilizar aqueles dados sensíveis, mas informando, vou utilizar esses dados sensíveis, né, de raça, cor, né, de credo, de orientação sexual, eu preciso utilizar esses dados, mas eu tenho que informar também ao titular o porquê da utilização desses dados, né? Canal de peticionamento e reclamações dos titulares, eu tenho que criar meios de os titulares chegarem até mim para dizerem se houve ou não um incidente digamos, um incidente de segurança dos dados, né, de vazamento de algum dado ter sido vazado, ter sido transmitido para alguma pessoa não autorizada. E também, o principal que eu vejo é a indicação de um encarregado de dados, que é o DPO, né? Na própria aba lá, deve ser informado, no acesso à informação, deve ser informado aos titulares quem é o DPO, né? Quem é que eles vão recorrer. O e-mail dele, o telefone, esse cara vai sofrer, mas é ele quem vai ser o canal, o principal canal com os titulares de dados, né? E aí deve ser informado lá no acesso à informação. Uma dúvida que pode surgir nos municípios existe a ouvidoria, né? A ouvidoria poderia ser utilizada de alguma forma para atender a LGPD ou não? A lei é clara em dizer que tem que ter uma pessoa específica só para esse tratamento de dados. O que você diz? No caso, é bastante questionável a questão da ouvidoria, né? Uhum. A ouvidoria, na verdade, ela não deveria, mas o pessoal tem utilizado bastante a ouvidoria para esse tipo de finalidade. Mas o ideal é que seja, de fato, nomeado um DPO, né, para que essa pessoa seja o canal, de fato, com o titular de dados. E aí essa nomeação, ela realmente tem que estar claro lá no portal de quem é essa pessoa, né? Não necessariamente que seja a própria ouvidoria. A ouvidoria, de um modo geral, ela serve para outras situações, mas para situações de proteção de dados, a lei determina que seja realmente o DPO, né? É o encarregado de dados. E aí o próprio governo digital, né, o governo federal, já editou uma normativa, uma IN, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, que é a de número 117, que ela fez algumas especificações de quem deve ser o DPO, né, de quem pode ser o DPO, né, nessa situação de proteção de dados. Aí, o encarregado de dados pessoais deve ser indicado e deverá possuir conhecimentos multidisciplinares essenciais à sua atribuição, preferencialmente os relativos aos temas de privacidade e proteção de dados pessoais, análise jurídica, gestão de riscos, governança de dados e acesso à informação do setor público. Não deverá se encontrar lotado em unidades de tecnologia da informação ou seja gestor responsável de sistema de informação do órgão, do funcionamento do banco de dados. Ele pode não mais utilizar aquilo dali, entendeu? E aí pode travar, né? Assim, a própria administração ela pode muito bem não mais conseguir trabalhar por conta disso. Suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais e a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados, né? São essas as sanções que essas as sanções que são aplicáveis aos entes públicos, né?
para empresas, existem outras, né? Aplicação de multa, mas multa não seria o caso de aplicação para municípios, nem em órgãos públicos. Mas nessas situações, né, em que o município faz o tratamento de dados, essas são as penalidades que podem ocorrer, né? E, além disso, podem haver outras consequências, né? Que seriam ações de improbidade, né? Do próprio gestor, ele pode ser responsabilizado caso haja um incidente que, digamos, se ele não tomou as providências necessárias para que não ocorressem aqueles incidentes, pode vir a ocasionar tanto ações de improbidade, ações de serviços públicos, ações populares dos próprios titulares de dados, né? Representações perante tribunais de contas, Ministério Público, a gente sabe que corriqueiramente vem acontecendo, e o bloqueio de transferências voluntárias, né? A própria União já tem se manifestado justamente por conta da necessidade de adequação, não só da União, né? Dessa adequação nacional à LGPD, mas também que, com uma forma de forçar os municípios e os outros entes públicos a aderirem à LGPD, de fazer também bloqueio de transferências voluntárias, né? E uma outra, e somente para encerrar, todos nós sabemos que os nossos dados, assim, é de conhecimento que ninguém está adequado à LGPD. Assim, a LGPD veio praticamente de uma forma praticamente do nada, né? Assim, a gente não sabia nem o que era dados e agora vamos ter que adequar, vamos ter que saber tratar esses dados. Como é que pode, né? Mas aí, pois é, e aí caiu no colo das pessoas essa situação, né? E agora, o que a gente vai fazer? E aí, para isso, muitas organizações têm se valido dos programas de adequação, né, que eu informei. Que a lei, como ela é bastante abrangente e ela precisa realmente dessa adequação, e justamente por ter caído no colo das pessoas essa gestão de dados, existem os programas de adequação. Né? Os próprios órgãos, eles precisam passar por esse programa de adequação, né? Que aí parte, inicialmente, de uma conscientização da autogestão, né? Essa conscientização passa por treinamentos, passa por esse treinamento que a gente está fazendo agora é basicamente uma forma de conscientização, né? Principalmente de gestores públicos. E essa conscientização tem que partir de cima para baixo. É um programa de compliance, normalmente, que geralmente se faz. Os programas de compliance, você precisa conscientizar a autogestão da necessidade de adequação à norma e para que passe para os outros subordinados essa necessidade de adequação. Não só por uma questão de cumprimento legal, mas também porque os próprios titulares de dados, eles também estão mais conscientes, né? A gente vê que as pessoas não estão mais aí meu dados perdeu, e aí incidente de dados, o pessoal qualquer coisinha está querendo entrar na justiça, está querendo fazer uma representação em algum órgão de representação, no caso do tribunal, ou então Ministério Público. Enfim, a gente sabe das peculiaridades. Então, parte da conscientização da alta cúpula da gestão, né? Aí, depois disso, existe uma outra fase, que é a fase de diagnóstico e planejamento, né? Eu vou saber quais são os dados que estão na organização, onde eles se encontram, como eles são arquivados, vou tentar saber quais são os procedimentos de coleta, vou tentar entender como eles chegaram na organização, por que eles estão aqui, e eu vou fazer dentro desse diagnóstico. É um trabalho bastante árduo, né? No programa de adequação é o mais demorado, e aí é feito esse diagnóstico e a partir daí um planejamento, que se parte para o gap analysis, né? Esse gap vou fazer o planejamento do que eu vou fazer a partir de agora. Eu sei que a minha situação é essa, eu preciso me adequar e aí eu quero saber, vou nesse ponto, eu quero saber para onde eu vou chegar, que é a adequação. Então, aí faz esse planejamento para se partir para um programa realmente de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Depois disso, eu faço uma análise de risco, análise e gestão de risco, né? Eu vou ver quais são os dados que eu tenho dentro do município, quais eu preciso manter. Se eu tiver de manter, eu vou assumir o risco, vai saber do apetite de risco, né, de cada organização. Eu preciso manter aqueles dados. Se eu quiser mantê-los, eu vou ter que assumir determinados riscos. Esses riscos eu vou conseguir gerenciar, vou conseguir ter digamos,
vou querer manter os dados sensíveis da população aqui comigo, que eu preciso para poder aplicar em determinadas situações, certo? Mas você tem um risco alto. Mas naquele risco, você vai ter uma situação de segurança compatível para que esse risco seja minimizado. Então, é feita uma gestão de riscos e aí a aplicação dessa manutenção ou não desses dados, né? A quarta fase é um programa bem elaborado e demora geralmente um certo período, né? A quarta fase de implementação é a própria implementação e os treinamentos, né? E aí nessa fase se faz as políticas de proteção de dados, as políticas de concessão, as políticas de compartilhamento, as autorizações, quem está autorizado a coletar, enfim, faz toda essa parte de coleta, de saber quem são os atores que realmente vão fazer essa implementação, né, de como utilizar aqueles dados, enfim, são respondidas várias perguntas que são colocadas dentro das políticas, né, de proteção de dados, para depois fazer os treinamentos das equipes, e aí, na quinta fase, a criação de canal de denúncias, né, para que os próprios jurisdicionados e titulares de dados tenham acesso a esses canais, também a criação de um comitê de proteção de dados, para que cada órgão do município ele possa saber como vai gerir aqueles dados, né? E aí, digamos, a saúde tem um responsável, a educação tem outro responsável, o gabinete tem outro responsável, e aí faz esse comitê para saber como vai ser a gestão desses dados, né? E aí, após essa fase, a quinta fase, já estando totalmente implementada a LGPD, vai precisar da fase de manutenção, e aí, a manutenção e monitoramento, né? E aí o DPO, ele é fundamental nesse papel, né? Que ele vai ser o cara que vai digamos, tratar de aprimorar essas políticas, né? Ninguém sai com a política de proteção de dados totalmente redondinha e bem feita. Ela vai precisar ser aprimorada ao longo do tempo, os procedimentos de segurança vão ter que ser recriados, né? Até porque existem procedimentos, existem hacker para tudo, né? Existem formas de burla a sistemas de toda forma, e isso tudo é levado em conta quando pode haver alguma ação de improbidade, por exemplo. Se o ente público ele não se mexeu, ele não fez nada, muito provavelmente essa ação ela vai haver uma procedência. Digamos, o Tribunal de Contas faça uma fiscalização na proteção de dados do município, se esse município não tiver adequado, muito provavelmente não só se adequou, mas não buscou a adequação, porque incidentes de dados vão ocorrer. Isso é fato. Eles vão acontecer de uma forma ou de outra. Mas se o município ou a organização ela não buscou a adequação, não buscou implementar essas políticas dentro do órgão, muito provavelmente haverá uma condenação, né? Não basta você indicar uma pessoa, indicar um DPO, e tá aqui só para colocar ali no portal da transparência. Não dá, não tem como. Você precisa realmente passar por esses procedimentos de adequação à LGPD.